Em 1580, Portugal vivia em meio a uma grande crise dinástica causada pela morte de seu rei Dom Henrique, que não tinha herdeiros. Isso resultou na união entre as coroas portuguesa e espanhola. Devido a essa união, suas colônias foram esquecidas, principalmente o Brasil. Outra consequência foi o enfraquecimento das relações de Portugal com seus antigos aliados, a Inglaterra e a Holanda. Essa que tinha um envolvimento crucial com a economia do açúcar português. Ao mesmo tempo, ocorria na Europa a Guerra dos 30 Anos entre protestantes e católicos e a Guerra da Independência Holandesa, ambas colocando os holandeses contra os portugueses e brasileiros. Durante essa guerra, diversas tentativas de invasões holandesas a Salvador fracassaram. Porém, a invasão ao Recife em 1630 foi um sucesso, possibilitando o estabelecimento dos holandeses no Nordeste brasileiro. O principal governador da Nova Holanda foi Maurício de Nassau-Siegen, ou apenas Maurício de Nassau. Nobre de Gillenburg, Nassau ingressou no exército em 1621 e em apenas 8 anos foi promovido a coronel. Maurício sempre foi apaixonado pela arquitetura. Em 1632 iniciou a construção de seu luxuoso palácio Mauritshuis, com o projeto de Jacob van Campen. Esse foi um projeto megalomaníaco, chegando ao absurdo valor de 500 mil florins, quase falindo o nobre. Isso obrigou Nassau a trabalhar para a Wiki, Companhia das Índias Ocidentais, onde foi designado a governar a Nova Holanda em 1637. Durante seu governo, grandes avanços cívicos, econômicos, científicos e culturais ocorreram no Recife, como um protótipo de coleta de lixo e um corpo de bombeiros, a construção de diversas pontes, canais, diques e a renovação dos engenhos de açúcar, criação de jardim botânico e museu natural. Também trouxe diversos cientistas para o estudo da fauna, flora e artistas para o registro das mesmas e da cultura indígena. A Nova Holanda também era uma referência de liberdade religiosa, sendo destino de diversos imigrantes europeus, fugindo das guerras religiosas. Porém, algo não mudou, infelizmente, foi a escravidão, que foi mantida. Outro marco importante do governo Nassau foi o livre comércio, aprovado em 1638, inspirado nas leis comerciais holandesas. Nassau, como amava a arquitetura, planejou uma cidade inteira, a cidade de Maurícia, para acomodar sua principal obra no Recife, e também a que escolhemos para representar nossa expressão artística, o Palácio de Friburgo, residência de Nassau e sede do governo holandês no Brasil. Nossa expressão artística é uma releitura do Palácio de Friburgo e uma pequena representação de Recife no jogo Minecraft, no qual construímos a partir de algumas pinturas do palácio e da cidade de Recife. Durante a realização de nosso trabalho, encontramos algumas dificuldades, como a falta de informações, imagens do palácio, e a impossibilidade de se reunir presencialmente. Enquanto confeccionamos nossa expressão artística, que seria uma interpretação da guerra entre a Holanda e Portugal, resolvemos mudar o foco de nosso trabalho para o governo de Nassau. Em nossa representação, construímos os arredores do Palácio de Friburgo. Construímos um pequeno porto e 2 barcos. Também algumas casas inspiradas em imagens de como eram na época e uma igreja no estilo jesuíta. Ainda construímos um canavial, pois esta era a principal atividade econômica da época. Construímos uma moenda tricilíndrica e um estábulo. Mas, o mais importante e o alvo deste trabalho, fizemos uma representação do Palácio de Friburgo. O Palácio de Friburgo, popularmente conhecido como Palácio das Duas Torres, foi a residência oficial de Maurício de Nassau na época em que ele regia a colônia holandesa no Nordeste. Ele começou a ser construído no ano de 1640, às margens do rio Capibaribe, nas proximidades do local onde hoje está o Palácio do Campo das Princesas, e foi inaugurado em 1642, na atual Recife, onde permaneceu até a segunda metade do século XVIII, quando foi demolido por conta de danos causados durante a insurreição pernambucana. Na época em que foi construído, era a maior estrutura do Brasil. Em uma das torres do palácio existia um observatório astronômico, sendo o primeiro presente no hemisfério sul. As 2 torres também eram usadas como marco para os navegadores, pois podiam ser vistas a mais de 7 milhas. Nas redondezas do palácio ainda existia o primeiro jardim zoobotânico, onde hoje se encontra a Praça da República, o Teatro de Santa Isabel e a sede do governo pernambucano. Era um ambiente em que espécies de plantas e animais típicos do Nordeste e de outras partes do mundo podiam ser contemplados por ele e seus convidados. Também servia como centro de reserva e produção de alimentos, além de local de pesquisas científicas da fauna e da flora da região. Além de pioneiro no país, o Jardim Zoobotânico é reconhecido como o segundo mais antigo das Américas, atrás apenas de um azteca, criado sob a visão de povos ameríndios.
O palácio ainda possuía salões luxuosos, onde podiam ser encontrados quadros de vários pintores, como Franz Post e Albert Eckhout, ricas tapeçarias e mobílias da melhor madeira do país, e várias outras riquezas e tesouros europeus que atualmente estão espalhados pela Europa, principalmente na Holanda e na França, países para o qual Maurício de Nassau vendeu parte de suas coleções. Como não há imagens do interior da construção, decidimos pôr logo na entrada o salão com as obras de Franz Polt e Albert Eckhout. Também fizemos uma cozinha e uma sala logo ao lado, e no segundo andar, quartos luxuosos e espaços recreativos, e o escritório de Nassau. Também construímos as suas grandiosas torres e o passadiço coberto entre elas, pois este era o principal símbolo dessa grandiosa construção. Mesmo com tantos avanços, a colônia holandesa fracassou em 1654, devido aos custos de guerra contra Portugal, a queda no preço do açúcar e a falência da Companhia das Índias Ocidentais, que administrava indiretamente a colônia. Porém, 10 anos antes, em 1644, Nassau já havia retornado à Europa, pois havia se desentendido com a administração da companhia. Na Europa, Maurício se tornou marechal de campo em 1667 e em 1674 recebeu o título de Príncipe de Nassau-Siegen, região na atual Alemanha, onde faleceu aos 75 anos em 1679. Por outro lado, Portugal, que após 60 anos de união com a Espanha e 24 anos sem grande parte de sua colônia, havia conseguido tudo o que queria, a independência, uma nova dinastia e o Brasil. Porém, junto disso veio uma grande crise, decorrendo da queda do preço do açúcar e a produção em massa dos holandeses no Caribe, além dos gastos com a guerra. A solução que Portugal encontrou para essa crise foi a contratação dos bandeirantes, o que resultou no descobrimento de minérios na região de Minas Gerais. Quanto ao palácio, teve um fim triste, assim como na maioria das histórias, sendo destruído na segunda metade do século XVIII, pois esse sofreu um século com os danos causados pela insurreição pernambucana. Junto dele, uma parte da história do Recife e de todo o Brasil foi destruída. Após sua demolição, foi construído o Erário Régio, com partes originais da estrutura do palácio. Até agora, após quase 400 anos, a ocupação holandesa do Brasil ainda deixa marcas muito importantes em nossa cultura, ciência e história, já que as obras e estudos produzidos nessa época, entre outros assuntos, nos mostram como era a vida e os costumes dos indígenas nordestinos, que basicamente desapareceram após 4 séculos, sendo substituídos pelos costumes europeus. Ainda hoje, muitos perguntam como o Nordeste estaria hoje se a Holanda vencesse a guerra contra Portugal e mantivesse seu domínio sobre a região. Ninguém nunca terá uma resposta concreta, porém as pessoas teorizam, de acordo com a experiência do governo Nassau. Assim, muitos afirmam que a região seria muito mais envolvida do que atualmente, já que durante o governo Nassau houveram grandes avanços econômicos e culturais. Mas outros se questionam se o Nordeste não seguiria os mesmos rumos das demais colônias holandesas, como o Suriname e a Indonésia, pois a Holanda continuou com a escravidão, e somente por conta disso, provavelmente haveria os mesmos problemas sociais que atualmente. E ainda, mesmo que todos os avanços de Nassau continuassem, o governo holandês e a Companhia das Índias Ocidentais, assim como Portugal, não se importavam com a região e suas pessoas, apenas com seus lucros e riquezas. Happy do Minecraft, happy do Minecraft, happy do Minecraft. Happy do Minecraft.